Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre desse ano de 2018, na lição dos adultos, estudando aí adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico, tá certo? Nós já estamos aí na lição de número 4 e as 3 lições anteriores estão aí no canal Eu na EBD. Todas essas lições, todos esses vídeos, eles estão agrupados em playlists, facilitando assim a sua localização. Você pode acessar o meu canal, o canal Eu na EBD, e lá você encontra as 3 aulas anteriores, como os dos trimestres também anteriores, tá certo? Lembrando você que é professor da escola dominical, você pode também estar usando esses slides aí na sua igreja, que com certeza fará toda a diferença aí na sua aula, tá certo? Se você não sabe como que funciona, como que dá uma aula ministrada em PowerPoint, assista esse vídeo até o final, que você vai ficar sabendo aí como que funciona. São muitas igrejas aí espalhadas pelo Brasil, exterior também, que faz uso desses slides e tem sido uma bênção na vida dos irmãos. Convido você que é professor, superintendente, a fazer o uso também aí desse trabalho na sua igreja. Nós já estamos aí em quase todo território brasileiro, tá certo? E em 2 países exteriores. Bom, mas sem perca de tempo, nós já vamos para a lição. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário. Você que já é inscrito, não se esqueça de dar aquele joinha. E também, se você não ativou o sininho de notificações, ative para que toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube já avisar vocês, tá certo? Vamos então para a lição. No texto áureo que se encontra em Lucas 5,14, diz: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Na verdade prática, as funções do sacerdote e além da liturgia. Sua principal obrigação é zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 1 ao 6, tá certo? E o objetivo geral desta lição é refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. É o que nós vamos ver aí dentro desta lição. Na introdução diz: além de zelar pelo culto do Senhor, o sacerdote tinha ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhes as moradias e regular-lhe a vida social e jurídica. Nesse sentido, eles podiam ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. A sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, a fim de torná-lo propício ao Senhor, que exige de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Então, olha só, além de zelar pelo culto, pelo culto do Senhor, então os sacerdotes eles tinham ainda esta função, esse dever, de inspecionar a saúde de Israel e fiscalizar ali as suas moradias. Por que isso? Porque nós estamos falando aqui de cuidados, estamos falando aqui de saúde, de higiene, cuidado que nós devemos ter concernente a saúde. Então, falando sobre saúde, falando sobre cuidado que nós devemos ter sobre a saúde, existem 3 receitas para uma boa saúde. Isso é muito importante. A primeira receita para se ter uma boa saúde é uma boa noite de sono reparador. Isso é essencial na vida de um ser humano. Qualquer ser humano precisa descansar, porque se a pessoa trabalha demais, fica na correria do dia a dia, vai dormir 3, 4 horas da manhã e levanta 5, 6 horas da manhã, ou seja, se ela não tem uma boa noite de sono, ela vai ter problema no longo da sua vida. Então, devemos evitar os extremos, porque no final da vida ou na velhice,
que é o tempo da colheita. Muitas pessoas não conseguem colher nada dos frutos que plantou, porque a sua vida agora não tem mais saúde. Ele gastou toda a sua saúde, porque não teve aí descanso, uma boa noite de sono. E a segunda receita para se ter uma boa saúde é uma alimentação saudável, né? Infelizmente, o povo de Deus hoje, ele não cuida, não estou generalizando, mas não cuida da sua saúde, tá certo? A alimentação, infelizmente, não é das melhores. E quando eu falo uma boa alimentação, não é comer comidas caras, não. É mudar alguns hábitos, sabe? É substituir refrigerante, que é o causador número 1 no mundo de câncer, por um suco natural, tá certo? É substituir a margarina, que é o causador número 1 no mundo de infarto, pelo uma manteiga, tá certo? Porque margarina é uma coisa, manteiga é outra. Então, cuidar da alimentação é importante, porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Devemos cuidar do nosso corpo. Tem crente que não cuida da sua alimentação, não cuida da sua saúde. E a terceira receita para uma boa saúde é exercício físico. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer um exercício físico. Tá bom, até compreendo. Não precisa entrar numa academia para fazer exercício físico. Não precisa você se matricular numa academia de ginástica. Não, uma boa caminhada pela manhã faz muita diferença no final do dia, né? Uma boa caminhada vai ajudar muito. Muitos problemas de saúde deveriam ser evitados ou teriam sido evitados se a pessoa tivesse feito pelo menos aí uma caminhada. As pessoas hoje só andam de carro. Vai na padaria, vai de carro. Vai não sei aonde, vai de carro. Vai para a igreja do outro lado da rua, quer ir de carro. Cuidado, tá? O ser humano foi feito para andar. O corpo foi feito para andar, tá certo? Então, devemos tomar cuidado em cuidar do templo e morada do Espírito Santo. E falando também de outra função aqui dos sacerdotes, que era conduzir o povo na lei de Deus, na lei do Senhor. Isso é muito importante. Por quê? Porque conduzir o cristão, nós devemos trazer isso para a nossa vida, conduzir o cristão na palavra e na oração. A Bíblia diz que os apóstolos, lá em Atos, perseveravam no ministério da palavra e da oração. A palavra e a oração é o mais importante dentro de um culto ou na vida do cristão. Eu só posso ser liberto, a pessoa só pode ser liberta quando ela tem conhecimento da palavra de Deus. Quando ela conhece a verdade liberta. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tópico 1. Funções clínicas. Então, libertos do Egito, os israelitas, eles corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidade aí como a lepra, doenças mais temidas ali da época, né, na antiguidade. Então a lepra era uma doença muito temida. Então por isso Deus ele encarregou os sacerdotes de inspecionar clinicamente o seu povo. Então a função do sacerdote era observar, era fazer ali uma análise clínica, tá certo? Subtópico 1, a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos a lepra era uma doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto e contágio. Se Deus não a curasse, médico algum podia fazê-lo. Haja visto o caso do general sírio Naamã. Então, a lepra, na Bíblia, ela é comparada ao pecado. Aqui fala do exemplo do general Naamã, capítulo 5 de 2 Reis, fala desse episódio. Então, o que nós devemos aprender aqui para as nossas vidas? O que nós devemos aprender é o seguinte: Naamã era um general de guerra, era um homem destemido, um homem que era bem visto pela sociedade, era temido. Porém, ninguém sabia do problema dele. Dentro da casa dele era uma outra coisa. Então, dentro da casa dele, a sua família sabia, a sua esposa sabia, aquela empregada dele sabia do problema. Então, o que nós devemos aprender aqui, tirar para a nossa vida, é o seguinte, por que é difícil a gente ganhar alguém da nossa família para Jesus, para Cristo, converter alguém ao cristianismo, aquele que está dentro de casa? Porque ele sabe do nosso pecado, não é verdade?
sabe as nossas fragilidades, sabe se verdadeiramente o que nós pregamos no púlpito é o que nós vivemos. Quando a esposa diz, meu marido é uma bênção, quando ela verdadeiramente fala isso, nós devemos acreditar que o esposo dela realmente é uma bênção. Por quê? Porque ela conhece o esposo que tem. Quando o filho fala que o pai é uma bênção, é porque o filho sabe que o pai verdadeiramente é uma bênção. Então, nós devemos o quê? Aprender aqui com o general Naamã. A lepra era o pecado. Então, assim, as pessoas lá de fora nem sempre sabem o nosso pecado, mas os que estão dentro de casa, eles conhecem a nossa vida. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou a seus discípulos ao que os purificassem em seu nome. Nós vemos um exemplo aqui quando Jesus curou 10 leprosos e apenas um deles voltou. Jesus disse, cadê os outros? Não foram 10 que foram curados? Ele disse, sim, tal, mas só aquele samaritano voltou para o agradecer. O que é que nós devemos aprender? Bom, como aplicação pessoal para nossas vidas, eu já falei que o primeiro ponto, que a lepra, na Bíblia, ela é comparada ao pecado. E nós já vimos lá o exemplo de Naamã, que as pessoas lá de fora não conhecem o nosso pecado. Quem conhece é o que está próximo. E o segundo ponto para nós analisarmos aqui é o seguinte, que devemos sempre ser grato ao Senhor pelo que Ele fez nas nossas vidas. A gratidão a Deus atrai as bênçãos dele para as nossas vidas. O contrário também é verídico. A murmuração, a ingratidão atrai maldição para a nossa família. Mas a gratidão ao Senhor atrai as bênçãos de Deus, não só para a pessoa, mas para todos da sua família. Jesus disse para aquele moço, cadê os outros 9 que foram curados? Eles não voltaram. Mas aquele que voltou, Jesus disse o quê? Vá agora ao sacerdote e mostre para ele. Porque era assim que fazia na lei de Moisés. Ou seja, era o sacerdote que examinava, fazia um exame clínico e dizia, esse aqui pode voltar para a sociedade, esse está curado. Então Jesus mandou ele ir lá no templo, não foi para pagar dízimo, não foi para dar dinheiro, que nem muitos que não, fica falando aí sem conhecimento nenhum. Não, ele foi lá mostrar para o sacerdote examinar e constatar que ele foi curado, que ele estava limpo da lepra. Então, a lepra era uma doença muito temível, muito terrível. E ela representa o pecado. O pecado, ele é destruidor. O pecado é terrível na nossa vida. Só Jesus pode nos purificar deste mal que é o pecado. Subtópico 2, a inspeção clínica. Nós falamos sobre a inspeção da lepra, agora a inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Era um luxo restrito aos egípcios. Por isso, Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. De acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. Então, como não existia médico para o povo de Israel, isso era restrito apenas ao pessoal do Egito, então o que é que Deus fez? Separou os sacerdotes para fazer esta parte de fazer o diagnóstico daquele paciente. Então o sacerdote ele não tinha poder de cura, coisa nenhuma, porque quem curava era Deus. Mas o sacerdote, ele fazia ele dava esse diagnóstico e dizia, olha, essa doença é lepra ou não, essa pessoa está impura ou não. Se constatasse que a pessoa estava com lepra, essa pessoa era separada e aí era tratado. O que eu aprendo com isso aqui? O que eu aprendo é o seguinte, já que a lepra, ela simboliza o pecado, quando o obreiro peca, quando alguém peca diante da presença de Deus, nós estamos falando principalmente de obreiros, essa pessoa ela tem que ser separada das suas atividades para ser tratada. Porque se não for tratada, aí eu pego um gancho, porque o Senhor Jesus mandou aquele homem ir até o sacerdote e era ele que ia determinar se estava curado ou não. Assim é a nossa vida. Nós temos uma autoridade espiritual, que é os nossos líderes. Então, quando alguém está doente, tem que ir até o líder, fazer ali a sua confissão, né? A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros,
Jesus ele é fiel para nos perdoar e nos purificar, mas para isso nós temos que ter esse exame clínico da nossa autoridade, do pastor. A pessoa tem que conversar, o membro tem que conversar, pastor, olha, estou passando por essa certa dificuldade ou por esse momento difícil, como que devo fazer? Então o pastor, que é a pessoa responsável pela liderança daquela igreja, separa aquela pessoa, não precisa colocar de banco e falar para o povo que está de banco, não, mas pode separar, né, das suas atividades por um determinado tempo, enquanto se cuida da pessoa, porque também não adianta deixar de lado, tem que se cuidar, porque essa era a função do sacerdote. Cuidar, fazer um exame clínico e dizer, ó, essa pessoa está enferma, então ela tem que ficar separada. Então, ela ia ser tratada daquela enfermidade. Se Deus o curasse, porque era só Deus que cura, beleza. Se não, aquela pessoa não voltava mais para a sociedade. Então devemos aprender isso para a nossa vida. Está com pecado, está com esse problema espiritual, tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Então, é isso que nós temos que aprender para a nossa vida. Subtópico 3, a limitação do sacerdote. Cabia os sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença. Hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra, moderadamente conhecida como hanseníase, ainda é uma enfermidade assustadora. Já não há mais a necessidade de isolar os indivíduos, pois há tratamentos efetivos que curam os portadores da doença. Então hoje, a lepra é conhecida como hanseníase, só que hoje não precisa mais isolar o paciente, hoje exige tratamento para isso. Né? Se trata do paciente de uma forma que ele não precisa aí ficar isolado. Mas nós não devemos também deixar de lado que Deus é o Deus da cura, é o Deus do milagre, tá certo? Não devemos desprezar a medicina, a importância dos médicos na cura das doenças, porque se não fosse assim, se Deus fosse contra os médicos, o Senhor não teria chamado o doutor Lucas, né? E ele escreveu 2 livros, Atos dos Apóstolos e também o livro de Lucas. Então, Deus ele não dispensou a medicina, Deus também opera através da medicina. Os médicos também são canal de bênção nas mãos do Senhor para a cura das enfermidades, tá certo? Hoje existe tratamento, né, para esta doença. Tópico 2, funções sanitaristas. Devido aos povos que habitava, Canaã, ela tornou-se doentia e contagiosa. Então, até as suas casas e vestes era tomada por espécie de lepra. Olha só. Então, para preservar a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitarista, como uma espécie aí de vigilância sanitária, tá certo? Subtópico 1, a função sanitarista dos sacerdotes. O sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva. Cabia aos sacerdotes inspecionar as casas e roupas em Israel. Então essa aí era a função dos sacerdotes, uma das funções, né, dos sacerdotes. Ele era uma espécie de funcionário da vigilância sanitária, vamos falar assim. Eles observavam as casas, né, para saber como que estava a questão de higiene, se naquela casa tinha mofos, tinha lepra, coisa desse tipo, tá certo? Então a prevenção ainda é o melhor remédio para se evitar a doença. Tá certo? Cuidar da saúde custa mais barato do que cuidar da doença. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, pode ter certeza que vai ter que ter tempo para cuidar da doença. E custa caro cuidar da doença, tá? E às vezes é tarde demais. Subtópico 2, a lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas. Sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer aos sacerdotes, que após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Subtópico 3, a lepra nas vestes. As vestes também estavam sujeitas à lepra. Neste caso específico, tratava-se de mofos e fungos, igualmente nocivos à saúde. Então, as vestes eram analisadas, era feita uma análise clínica. Se tivesse mofo,
né? Se tivesse lepra naquelas vestes, tinha que ser jogado fora, tinha que ser queimado. Ou seja, estava manchado. Quando a nossa vida, quando as nossas vestes espirituais estão manchadas com mofo, com lepra ou com o pecado, o que tem que ser feito? Tem que ser lavado. E quem é que lava? É o Espírito Santo, a palavra de Deus. Deus mandou trocar as vestes do sumo sacerdote Josué porque ele estava, ou elas estavam manchadas. Tá certo? Então nós somos referencial. A Bíblia diz que Deus fará ver a diferença entre aquele que serve e que não serve. Então nós devemos, as nossas vestes espirituais têm que ser limpas, tem que ser transparente, tem que ser branca como a neve. E outra, quem é transformado por dentro reflete por fora, tá? A pessoa se converteu de verdade, o interior dela vai jorrar, do interior dela vai jorrar água para a vida eterna. Então o que está dentro vai sair para fora. Não dá para ser santo somente interior. Ninguém sabe que você é santo. Ninguém vê nada de bom em você. Só, mas você é? Não. Quando você fonte que jorra água para a vida eterna, que é jorrar, é jogar para fora. Então essa água ela sai. Essa transparência, essa pureza as pessoas notam. Lembra da viúva? Olha aí, marido, estou vendo um homem de Deus. Eliseu passou e a mulher viu e percebeu que era um homem de Deus, porque deixou transparecer, tá certo? Deus advertiu solenemente os israelitas se guardarem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias. Por isso, a lepra tornou-se um dos símbolos mais fortes do pecado. Então, olha só, Deus advertiu aos israelitas o quê? Que se guardasse da lepra. O que nós podemos aprender e tirar para a nossa vida? Nós devemos nos guardar do pecado também. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Não é só do mal, mas da aparência. Tudo aquilo que aparenta ser mal para a nossa vida, devemos nos afastar. Por quê? Porque o pecado ele abre as portas, um pecadinho, né, que a gente acha que é inocível, porque não existe pecado inocível, mas aquilo que a gente acha que não vai fazer diferença, a gente se engana, porque tudo que é pequeno hoje, um dia vai crescer. Então o melhor que fazer é se afastar do que não presta, tá certo? Então a lepra é um dos símbolos do pecado. Não devemos brincar com o pecado, porque o pecado ele é devastador. Tópico 3, funções jurídicas. Então o livro de Levítico ele apresenta as várias disposições jurídicas, tá certo? Então, a fim de proteger a família, a propriedade privada e, principalmente, a vida humana. Então, nesse sentido, o sacerdote ele atuava também como juiz. Subtópico 1, proteção à família. Com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, ele proíbe os israelitas o sacrifício infantil. Então, olha só, Deus aqui ele está fazendo o quê? Aqui eram as funções jurídicas do sacerdote. Então, Deus ele estava protegendo a família. Então, ele diz o seguinte, que o Senhor, por intermédio de Moisés, ele proíbe os israelitas a sacrifício infantil, a sacrificar crianças a deuses, né, estranhos lá, a ter relações incestuosas, né, de parentes, né, irmãos, pai, o abuso sexual doméstico, e também Deus proíbe a exposição das filhas à prostituição. E também os filhos de Israel como adoradores do único e verdadeiro Deus. Como adoradores do Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e a preservar-lhes a autoridade. Outra coisa que é importante, devemos aprender para nossas vidas, é que os filhos de Israel tinham por obrigação, primeiro, ser adorador do único Deus verdadeiro. E tinha por obrigação também, em segundo lugar, honrar os seus pais e preservar-lhe a autoridade. O pai e a mãe é a autoridade máxima aqui na terra, que Deus nos concedeu. Enquanto seu pai e sua mãe estiverem vivos, nós devemos, enquanto nossos pais estiverem vivos, nós devemos honrar e preservar-lhe a autoridade. Hoje, quantos pais hoje não têm mais autoridade dentro das suas casas? Quantos pais não são honrados? Mas eu quero aqui deixar algo para nós refletirmos. Esses filhos que desonram seus pais, que não preservam a autoridade, o futuro dele, se Deus não tiver misericórdia, só existe dois futuros. Cadeia, se der sorte, e cemitério.
Então, tomamos cuidado com isso aí. Então, vamos orientar os nossos filhos na palavra do Senhor, para que eles cresçam no temor do Senhor. Passe a honrar os seus pais e preservar a sua autoridade. Quem vai para o caminho da desobediência aos pais, da desonra aos pais, está indo para o caminho escuro, para um caminho perigoso. Tá? Pode estar perdendo aí muito com isso. Subtópico 2, proteção da propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsável. Então, Deus também exigia que o povo cuidasse bem dos seus lares, das suas propriedades, da sua terra, da sua casa, porque tudo veio de Deus. Olha só como Deus é um Deus tremendo. E é um Deus cuidadoso e zeloso. Ele ensina até nós cuidarmos dos bens materiais que Ele nos concedeu. Até do nosso lar, do nosso trabalho. Aqui a terra aqui significa hoje o nosso emprego, tá? Como é que você tem que tratar do seu emprego? Como é que você tem tratado o seu salário que você ganha? Tem pessoas que não chamam olerite de olerite, sim de miserite. É assim que o Senhor te ensinou a você tratar das bênçãos que Ele te concedeu? Devemos tomar cuidado com isso. É obrigação nossa cuidar do nosso lar, porque foi o Senhor que nos deu, e também cuidar do nosso emprego, porque foi o Senhor que nos concedeu. Você é um canal de bênção na sua empresa. Está passando problema de financeiro, a sua empresa está passando por esse tipo de problema? Ore ao Senhor, porque você é um canal de bênção que está ali. Deve cuidar e zelar pelo seu trabalho, pelo seu lar, tá certo? Sendo, pois, a terra propriedade do Senhor, não poderia ser explorada de maneira irresponsável e contrária à natureza. O sacerdote tinha por obrigação supervisionar o uso sustentável da terra. Subtópico 3 e último subtópico, proteção da vida. Também cabia aos sacerdotes inspecionar a edificação das casas, a criação de animais, a prevenção da mulher grávida e do filho que ela trazia no seu ventre. Também. Esses cuidados nós devemos ter hoje também. Também as cidades de refúgio que administradas pelos levitas servia para acolher o que sem querer matava o seu próximo. E outra coisa também importante aqui era a cidade de refúgios. Essa cidade ela é administrada pelos levitas e se alguém cometesse um crime, tinha que fugir para esta cidade. Se ele conseguisse entrar nessa cidade, ninguém poderia tocar nele até que o sacerdote de lá morresse. Se o sacerdote morresse, aí o negócio ficava estreito. Mas enquanto o sacerdote daquela cidade, o sumo sacerdote ali estivesse, aquela pessoa que entrou naquela cidade, ele estava protegido. Trazendo para o nosso aprendizado, qual é a cidade de refúgio hoje? Quem é a cidade de refúgio? Jesus. Seja qual for o pecado que eu cometi, que você cometeu, devemos correr, nos refugiarmos em Cristo. Porque enquanto Cristo, ou enquanto eu estiver em Cristo, estou protegido. Um dia que eu sair da presença dele, estou desprotegido. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, tá certo? E sirvam a Ele, né? Se arrependam, deixe seu pecado e venha para Deus para que alcance a vida eterna, tá certo? Então essa é a vontade de Deus. Bom, já chegamos aqui na conclusão e se essa aula foi bênção para você, não se esqueça, se não é inscrito no canal, de se inscrever. Se já é inscrito, meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixe seu like aí, porque ele ajuda bastante. E se esse canal tem sido bênção na sua vida, seja também um canal de bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe esse trabalho para que outras pessoas sejam alcançadas e outros professores das escolas dominicais possam usar esses slides. Você que me acompanhou até aqui, você viu que ele é um slide resumido, simples, mas objetivo. Eu não me atento aqui a muitos detalhes por causa do tempo, mas esse resumo aqui já dá para você entender que se você levar para a sua igreja, você dá uma aula diferenciada. Na conclusão diz que a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. Isso porque seus descendentes deveria ser o mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus, a instrução e a administração da justiça. Se o Senhor exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do Novo Testamento? Que o nosso culto seja marcado pelo amor,
a Deus e ao próximo. Sejamos, pois, uma fiel referência em todas as coisas. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Um abraço para todos os inscritos, todos os meus amigos, pastores e professores e alunos da Escola Dominical. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos veremos na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.